Dourados em Revista. Nós tivemos a grata satisfação de fazer um documento histórico para ficar na Diocese de Dourados e para todos nós, concidadãos douradenses, que professamos a religião católica, que vamos ter com aquele programa um presente do Dom Redovino para nós, ele que estava despedindo-se de nossa cidade. Hoje não poderia ser diferente, nós estamos com Dom Henrique, que é o bispo que veio substituir o tempo, né, e a gestão de Dom Redovino. Claro que para quem gostava demais de Dom Redovino, tem que esperar o tempo, que vai acabar gostando demais do Dom Henrique também. Primeira coisa que eu vou perguntar, Dom Henrique, é o seguinte: o que é que o levou ao sacerdócio e com quantos anos o senhor entrou no seminário? Eu desde criança, muito criança, pela religiosidade de minha mãe, eu fui assim, de certa forma, intuído também a ser uma pessoa de muito cedo eu já gostar da religião, né? Então, já com meus 5, 6 anos mais ou menos, já percebi essa vontade de ser diferente, né? Quando eu vi um sacerdote no altar, quando criança, eu ficava encantado, né? Chegou a ser coroinha? Não, na roça não tinha coroinha. Ah, na roça, é verdade. Na roça de que cidade? Sou nascido em Assis Chateaubriand, Paraná, né? Depois, com 10 anos de idade, eu sendo o mais velho dos 7 irmãos, fomos para Toledo, na região rural também, perto de São José das Palmeiras, Luz Marina, aquela região ali, né? E sempre muito imbuído na questão das vias sacras, os terços em família, terço em casa, aquela coisa toda, né? Então, quando foi mais ou menos aos 13 anos, eu senti de fato que a minha vocação era ser padre mesmo, né? Só que tinha um detalhe muito interessante que eu não conseguia entender, que eu não queria ser padre que ficasse parado num local. Nas entrelinhas, não queria ser diocesano, né? Eu queria ser missionário. É interessante. E o teu irmão que é missionário em Angola, ainda, imagina. Pois é. Daí, com 14 anos, eu entrei em contato com o seminário Santo Afonso, em Aparecida, né, do Norte, porque a gente foi a Aparecida do Norte e, por incrível que pareça, ficamos no hotel, ficava bem lá no morro, né? Lá embaixo estava o seminário Santo Afonso. Daí... Só uma perguntinha interrompendo. Santo Afonso, ele tem uma ligação profunda com os redentoristas, não tem? Ele é o fundador dos redentoristas. Ah, é o fundador, mas porque eu sempre vi ele assim, super ligado. Inclusive, no devocionário de Nosso Senhor Perpétuo Socorro, está lá o Santo Afonso. Sim, né? Ele é o fundador de nós, porque eu sou redentorista, né? Em 1732 que ele fundou a Congregação do Santíssimo Redentor. Né? Faz tempo, hein? Faz tempo. Foi um grande homem na época na igreja, tanto que ele é doutor da igreja, né? Um dos doutores da igreja. E então, aí lá em Aparecida, eu peguei minha mãe, eu tinha 14 anos, vamos lá embaixo no seminário? Vamos. Chega na porta do seminário Santo Afonso, nem sabia quem era redentorista, quem era nada, o que era, o que significava. Daí o porteiro é teu irmão, né? Vive até hoje, mas bem velhinho. Falou assim: ah, você quer ser padre? Quero. Aí pegou meu nome lá, tal, me deu uns folders naquela época, até era de São Geraldo, de Santo Afonso, São Clemente, que eram os mais comuns na época, né? E viemos embora. Eu comecei a ler, falei, é isso que eu quero ser. Aí começou o contato, né? Só que daí lá em São Paulo é uma província. A região que eu estava é outra província, né? É verdade. E nós somos 9 províncias redentoristas no Brasil, né? E daí o padre Moacir Bossai, né? Um grande missionário redentorista aqui de Miranda, Mato Grosso do Sul, ele foi que me acompanhou. Aí com 18 anos eu entrei para o seminário Santo Afonso. Com 18 anos? Nossa! Eu entrei para o seminário Santo Afonso também, em Ponta Grossa. E aí começou minha caminhada redentorista, mas daí, por ser o filho mais velho, família muito pobre, né, tinha que pagar na época o seminário. É verdade. Olha, estou vendo a minha história do jeito que o senhor está falando. Ficou pesado, né? Daí meu pai era muito migrante, ele não parava nos lugares, né? Ele já tinha vendido o sítio, comprado um sítio lá na Bahia, mas também não ia, porque eu estava no seminário ali. Aí eu decidi sair,
né? Você saiu do seminário? Eu saí do seminário, foi muito difícil essa decisão minha, mas muito tranquilo também. Não era crise vocacional, não era nada, né? O foco era ajudar a minha família. Vou ajudar a minha família a se estabilizar no local, daí eu volto para continuar a minha caminhada. Perfeito. Eu fiquei assim 3 anos e meio, né? Daí voltei para casa, trabalhamos, daí inclusive o meu pai arrendou um sítio para mim tocar, fui tocar aquele sítio. Olha. Né? Eu saí do seminário, fui tocar um sítio, depois de um ano fiz uma colheita lá, ele num sítio aqui, eu num sítio de lá, juntamos nossos trem, fomos embora para o Pará. Pará? É. Meu Deus do céu, você vê que ele era um migrante vendeu mesmo. a terra na Bahia, não queria voltar para o Paraná, porque eu queria que ele voltasse para o Paraná. Para os meus irmãos, é tudo novos ainda, É na época. verdade. Não. Fomos para lá, achamos um local mais ou menos bom lá. Que e cidade lá, que ele foi buscar? chamado Tucumã. Tucumã. Fica aos pés da Serra Pelada, né? Aquela via Xinguara, Tucumã, São Félix do Xingu, aí Que acabou de a todas estrada. essas, a mais famosa São Félix, né? Daí eu fiquei lá uns 6 meses mais ou menos, daí eu vi que estava muito tranquilo, voltei, né? Porque lá não tinha correio, não tinha telefone, não tinha estrada, não tinha avião, não tinha nada. Meu Deus do céu. Né? Daí eu voltei, aí fui morar em Toledo mesmo, né? Daí nesse inteirinho que eu fui trabalhar como profissional, fui trabalhar na estrada, trabalhar com caminhão, né? Mas a função não era ser caminhoneiro, a função era trabalhar com barracões pré-moldados. Eu era montador de barracões pré-moldados. A época era novidade na época, né? Ganhei bastante Com dinheiro. que idade o senhor fazia isso? Eu estava com 22 anos por aí. Rapaz, naquela época era normal essas coisas. Sim, Hoje já não tanto. Né? Daí rodava esse Brasil velho, 3 anos e meio. Aí quando eu vi que eu tinha dinheiro suficiente para me autossustentar no seminário, daí eu voltei para o seminário, me acolheram, tudo certinho. Morei um ano em Aquidauana para fazer uma experiência vocacional. Aqui em Mato Grosso do Sul, morei um ano ali. Daí, E Aquidauana tem redentoristas? ali que começou a província de Campo Grande em 1929. Deus santo. História bonita ali. Daí aí eu entrei na filosofia em Curitiba, na PUC, né, no seminário e na filosofia. Fiz filosofia 2 anos na Federal. Daí eu fiz o noviciado em 94, né, fiz meus primeiros votos religiosos redentoristas. Fui para São Paulo, terminei a minha filosofia na FAI, Faculdades Alto do Ipiranga, né? Associadas do Ipiranga. Daí eu fiz a minha teologia no ITESP, Instituto São Paulo, né? Instituto de Teologia São Paulo, ITESP, que é nosso, redentorista também. E aí em 99 me ordenei, lá em São Paulo mesmo. 99. 20 de novembro de 99. Aí como minha família, um tanto lá no Pará, um tanto em Campinas, um tanto em Toledo, outro tanto em outro lugar, eu não quis ir para os lugares que eu tinha nascido, que normalmente se ordenam, nasceu, se criou, etc, né? Toledo, por exemplo, né? Daí eu resolvi me ordenar em São Paulo, onde eu já trabalhava 5 anos na pastoral, ali, numa das paróquias ali, né? Que bairro que o senhor trabalha na pastoral? Ali em Diadema, chama no bairro Taboão. Muito Diadema famoso. já é outra cidade. Eu falei porque eu morei um bom tempo ali em São Paulo, e quem sabe... Tá a gente morava no Ipiranga ali, no Ipiranga mesmo ali, perto da Nazaré, Avenida Nazaré. O ITESP era pertinho ali, mas a pastoral era lá em Diadema. Né? Uma coisa que... E depois de ordenado, eu vim para Ponta Porã. Depois de ordenado, já esteve em Ponta Porã? Daí em 2000 e 2001 eu trabalhei de vigário em Ponta Porã, na nossa paróquia redentorista São José. Olha, que é onde tem um colégio também, né? Que hoje vocês não usam mais. Uma coisa interessante, interessante para mim, né? Não sei se para os nossos teleassinantes vai ser. Vocês estão ouvindo Dom Alberto falar, Dom Henrique falar que redentorista não sei o quê, paróquia redentorista, não sei o quê. Não. O que é esse tal de redentorista? Vamos explicar da seguinte maneira. Existem 2 categorias de padres, né? Os padres que são religiosos, que vivem numa comunidade, e os padres que são chamados seculares, que na verdade eles são diocesanos, então obedecem diretamente ao bispo da diocese. Agora, quais são essas ordens que nós estamos falando? Redentoristas, agostinianos, franciscanos e dominicanos. Então, quando a gente encontra um padre que seja assim redentorista ou agostiniano,
para que ele deixe. O sacerdócio não é tão fácil quanto os outros, não. Quer dizer, aqueles votos que foram feitos de obediência, castidade e pobreza, somente o Papa tira. Das congregações, o próprio prior provincial tira, não é assim, não? E um detalhe, fora essas, aí você tem os jesuítas, que nem a ordem nem a congregação, é uma companhia. E é interessante o fato, porque você veja lá, quantos anos de formação para um padre. Conta aí, desde o comecinho, quantos anos para chegar a formar um padre? Olha, depois do ensino médio completo, que só então nós já temos em 9 anos de ensino fundamental, 3 do ensino médio já são 12. Então vamos lá. Então daí, para chegar a isso de formação de um padre, é mais 8 anos. Mais 8 anos? Mais 8 anos. São 20 anos. Não é brincadeira, não. Por exemplo, filosofia, eu fiz 5 anos de filosofia. Por que tanto tempo? Porque como eu me transferi da PUC para a Federal, já fui perdendo cada carga horária. É verdade. A grade não batia, na carga horária mais a grade. Quando eu transferi da PUC para a FAI em São Paulo, de novo, então você vai perdendo, né? Daí acabei terminando com 5 anos. É interessante, eu puxei logo a memória, que eu falei, caramba, a briga dos agostinianos não era com os redentoristas, que né? Dominicanos, era a briga, né? Porque foi com os dominicanos que aconteceu aquela questão da indulgência que criou tanto problema na igreja, né? E eu falei, caramba, logo que o senhor deu 1700 e pouco, eu falei, peraí, mas isso já havia acontecido 200 anos atrás. Daí eu puxei para a memória, dominicanos. Agora, quem escolheu o senhor para ser bispo foi o Papa Francisco, né? Sim. Como é que foi aquela sensação de ter recebido? Para mim, de fato, foi uma surpresa muito grande, porque eu não esperava, sinceramente, não tinha essa menção do episcopado na minha caminhada, na minha vida, né? Porque, como redentorista, eu estava assim, muito bem como redentorista. Tanto que eu fiz 16 anos de ordenado, você vê quanto trabalho já realizei, né? É verdade. Então, 16 anos de ordenado, nesses 16 anos fui 14 anos pároco, né? Fui reitor do Santuário de Campo Grande. Pároco onde? Aqui em Ponto Porã? 6 anos em Aquidauana. Aquidauana. 1 ano em Campo Grande no Santuário Redentorista ali, Nossa Senhora Perpétua Socorro. Lá no alto, isso. Né? Fui 1 ano e meio administrador diocesano da Diocese de Jardim, né? Na vacância de bispo, né? Tem o administrador diocesano. Foi 6 anos de pároco em Telêmaco Borba, no Paraná, uma paróquia nossa, redentorista, Nossa Senhora de Fátima também, uma paróquia grande, enorme. Depois aí fui eleito provincial. Dos redentoristas. Dos redentoristas. E aí, esse provincialato, ele pegava o Brasil inteiro ou só na província o senhor estava? Paraná e Mato Grosso do Sul. É claro que, como provincial, você tem reuniões com os outros provinciais, chamada URB, União dos Redentoristas do Brasil, as 9 províncias, né? Uma pergunta assim meio idiotinha, mas eu vou fazer do mesmo jeito. Por exemplo, o senhor está aí com 16 para 17 anos como ordenado. Isso. O senhor acha que se não fosse essa saída sua, tal, que atrasou bem a sua ordenação, que a tornou muito mais madura do que se fosse um outro caso, isso facilitou para o senhor chegar onde está hoje ou não tem nada a ver? Eu creio que facilitou sim, porque, como é que eu vou dizer, eu me ordenei com 35 anos. Então, o que não é tão normal, né? Não é tão normal. Normalmente, se eu não tivesse saído, né, com certeza teria me ordenado com uns 29, 30 anos, que é a casa onde acontecem as ordenações, né? Exato. Mas daí, com essa saída, né, os próprios confrades meus, por exemplo, nos trabalhos de paróquia que eu já tive, sempre fui, graças a Deus, muito bem sucedido, com os outros confrades, que a gente sempre morava em comunidade, 3, 4, 5, né? Então, os superiores sempre comentavam, você tem facilidade de conviver com as pessoas porque você viveu o mundo. Você
você se lançou, você lutou, você sofreu, você correu atrás, então isso te trouxe muita maturidade. É verdade. Né? Então, por exemplo, quando eu fui ordenado provincial, eleito provincial, por exemplo, eu também não tinha intenção de ser provincial. Mas os confrades ficavam falando, não, você tem que ser, você tem que ser, você tem que ser, você tem que ser. Legal, né? É você, porque você tem um jeito de trabalhar que é você se dá com todo mundo gosta de você, etc. Né? Tanto que eu fui eleito provincial sem fazer a campanha de um voto. Olha. Aí eles falam assim, não, você tem que chamar teus confrades, fazer uma campanha para você, para te eleger, etc, etc. Eu falei, não vou fazer isso não, né? E no fim a gente tem os escrutínios, né? Tem o primeiro escrutínio, o segundo escrutínio, depois aí vem a assembleia eletiva, né? Já nos primeiros escrutínios eu já estava eleito. Nossa. Né? Foi muito E interessante. nessas votações, o senhor tinha colegas de mesmo tempo de filosofia e teologia? Tinha. Porque normalmente esse pessoal fica meio assim, né? Porque ele não eu, não é verdade? Tem o Padre Primo, que hoje é pároco da paróquia de Telêmaco Borba, onde eu estava. Nós estudamos juntos 7 anos. Né? Ele mesmo, não, vou votar em você, vou votar em você. Bem, aí chega o nosso queridíssimo Papa Francisco e fala, eu quero lá em Dourados substituir o Dom Redovino, Dom Henrique. O senhor vai contar para mim como é que o senhor recebeu, né, tamanha incumbência, né? Tamanha. Não é pelo galardão que tem, sim, pelo trabalho que realmente é muito grande. São muitas cidades que dependem daqui de Dourados. Hoje, meus queridos teleassinantes do nosso programa Dourados em Revista, nós estamos aqui no escritório episcopal, que é daqui que o Dom Henrique, né, passa a caneta em muitas coisas que vai acontecer em nossa paróquia. Aí o senhor vai dizer para mim, depois do intervalo, se o senhor alguma vez tinha ouvido falar em Dourados. Tinha, porque esteve em Ponta Porã, né? Sim. Mas com alguma intenção de que algum dia o senhor viesse para cá, o senhor vai dizer isso para nós depois do intervalo. Ok. Dourados em Revista vai e volta já já. Estamos de volta com o programa Dourados em Revista, hoje numa tarde muito especial aqui no escritório episcopal da Diocese de Dourados, porque nós estamos aqui conhecendo o empossado bispo de nossa cidade, com a saída do Dom Redovino, ele que é Dom Henrique. E é evidente que nós queremos saber tudo dele aí, porque nós sabemos dele e através dele que as bênçãos chegam até nós, né? Dom Henrique, o que o senhor conhecia de Dourados antes do Papa falar, é lá que eu te quero? É interessante porque eu trabalhei aqui na paróquia de Ponta Porã, São José, que é nossa redentorista, trabalhei 2 anos ali, né? E a gente vinha aqui por causa das reuniões do clero, é verdade. Retiro, formação, a gente sempre estava por aqui, inclusive ali no IPAD aqui, né? Tem ali 2000 e 2001, tem a foto minha ali no grupo ali. Ah, é? Tá lá a foto lá, né? E claro, depois que eu saí daqui com tantos trabalhos, que a gente ia paróquia, diocese, santuário, também fui vigário provincial 7 anos, né? Nesse Sendo vigário provincial, aqui no estado, o senhor só ia em Campo Grande, né? Campo Grande, Ponta Porã e Aquidauana. Ah, tá. Aqui em Campo Grande nós temos 2 paróquias, que é o santuário, e lá no Parque Lajeado, a Nossa Senhora da Guia, né? Tem outra paróquia ali. E aqui da Uana, Imaculada Conceição e São José Ponta Porã. E de Dourados só ficou aquele conhecimento, mas só passava. para lá e para cá. Quantas vezes viajando? Quando ele falou, é para Dourados, qual foi a sensação, Dom Henrique? Olha, assim, foi uma surpresa muito grande, porque eu estava no escritório provincial em Curitiba, até conversando, até resolvendo questão ali, administrativa da província, né? Aí a secretária passa o telefone para mim e falou assim, é para o senhor, Padre Henrique. Aí quando eu vi a voz em italiano, eu falei, mas quem será? Daí ele falou assim, eu sou o Dom Giovanni de Antoniello, núncio apostólico, tal. Eu falei, ixi. Já achava que era algum problema relacionado com a província. Porque o provincial e o núncio apostólico sempre tem conversa, né?
Daí ele foi interessante que ele fez várias perguntas assim bem diretas, né? Você é o provincial dos redentoristas da província de Campo Grande? Sim. Você nasceu em Assis Chateaubriand? Sim. Em 1964, 28 de julho de 64? Sim. Né? Nossa, o senhor é de 1964. É Daí- novinho, Daí ele falou assim, você foi ordenado dia 20 de novembro de 99? Sim. Daí ele falou assim, o Papa Francisco te nomeou para ser bispo da Diocese de Dourado. Daí parece que um raio subiu da cabeça. Nunca passou por sua Não, cabeça que poderia ser o não. dia, não de Dourado, mas de qualquer outro lugar. Qualquer outro lugar, né? Porque eu estava muito bem ali, né? Como provincial, junto com os confrades ali, né? Então não almejava outra coisa, né? Eu queria sempre gostei de me dedicar à província, trabalhos, paróquia, etc, né? Daí eu fiquei Poderia recusar, né? poderia recusar, né? E não recusou. Daí eu fiquei em silêncio, né? Daí ele falou assim, alô? Você está Ô, aí? deputado, você está aí ainda? Daí eu falei assim, Dom Giovanni, eu gostaria de ter uma conversa pessoalmente com o senhor. Como é que eu faço? Ele falou assim, era uma terça-feira, aliás, era uma quarta-feira, eu tinha acabado de sair das confissões do Santuário Perpétuo de Curitiba, sempre pegado às 6 horas, 9 horas da manhã, atender confissão, tinha chegado em casa, tinha vindo para o escritório, umas 10 e pouquinho mais ou menos. Falei assim, eu posso ter uma conversa com o senhor, onde o senhor estiver, em Brasília e tal? Ele falou, não, eu sempre precisa vir em Brasília. Não, eu vou estar na Arquidiocese de Curitiba, sexta-feira, sábado eu estou aí. Pronto. Daí a gente conversa aí. Falei, beleza. Mas olha, foi 3 noites sem dormir. O que passava na sua cabeça? Sendo assim, bastante aberto para nós. Não. O que passava assim? Não, ali, como diz, passou um filme da minha vida, né? Tipo, de onde eu vim de família muito carente, muito pobre, né? Então, a luta, todo o desafio, o trabalho, né? Depois, a vida religiosa, graças a Deus, foi sempre arrojada, muito tempo. Todos os bispos onde eu trabalhei sempre gostavam muito de mim, né? Porque eu sempre fui muito obediente ao bispo, os trabalhos, etc, né? Estar presente na diocese, naquilo que precisava. Mesmo sendo provincial, Mesmo sendo dos provincial, redentoristas. né? Então sempre fui muito respeitoso com a questão da... Então eu falo assim, mas puxa vida, mas eu, né? Será? Mas eu não sou muito novo ainda, etc, né? Vem todas essas perguntas, será que eu tenho condições de arcar com uma responsabilidade desse tamanho? Porque a preocupação é a responsabilidade, né? É uma responsabilidade muito grande, não é a questão, que bom que você é bispo, beleza, etc. Até parece. Tá. Aí eu fiz um pequeno retiro nesses 3 dias, né? Rezei bastante. A resposta primeira era não, né? Não. Sou provincial, tenho ainda vários anos pela frente ainda. Eu tenho uma responsabilidade muito grande com os meus confrades, não posso deixar assim, né? Etc. Falando nesses confrades, na qualidade de provincial, o senhor não tinha que subir o degrau e chegar, não sei lá, no prior da ordem, alguma coisa, e falar, olha, estou tendo essa decisão. Não precisou falar com eles? Com o governo geral? Não, eu escrevi para o governo geral tudo que ele autorizou, né? Porque como é sigilo pontifício, você não pode se expressar, né? Até os funcionários meus lá do escritório, lá tem 26 funcionários, eles falaram assim, mas como é que o senhor conseguiu esconder isso nós brincando com a gente, conversando, fazendo reunião, etc., como se nada fosse acontecer? Né? Porque daí, como eu toquei a província normal, né? Como nada fosse acontecer, né? Deixa, vamos pensar, não sei o quê. Não, vamos fazer. Mas o que o governo geral falou de imediato, assim? Governo geral... Eles já tiveram outros bispos de origem redentorista? Tem vários, inclusive no Brasil. Aqui no Brasil, eu sou o 6º, parece, no Brasil. O 6º. Tanto que aquele que me ordenou, Dom Darcy, foi ordenado há pouco tempo. Agora foi escolhido outro redentorista no Brasil de novo. Agora, esses dias atrás aí. Né? E no mundo somos vários. Sinal que os redentoristas estão com a bola toda, né? Mas sabe, em julho passado, eu estive em Roma 10 dias fazendo a formação para os provinciais novos, né? Porque essa questão de ser bispo eu já vinha me cutucando há um certo tempo. O pessoal sempre, desde quando eu administrei a Diocese de Jardim, que o pessoal gostou, etc., né? Sob a tutela do Dom Vitório, que ele era o bispo metropolita, né? Então o pessoal gostava, né? Então o pessoal, você vai ser bispo um dia, você vai ser bispo. Eu falei, não, larga a mão, deixa pra lá. Deixa eu cuidar do meu trabalho. Deixa eu fazer o que eu estou fazendo. Não bota minhoca na minha cabeça, não.
Então, quando foi em julho, lá em Roma, eu chamei o governo geral, né, ele muito simpático, uma pessoa muito simpática, eu falei, olha, está acontecendo isso. Eu não sei por quanto tempo vai durar. Né, e também não sei se eu vou aceitar. Né? Daí ele falou assim, ele é um canadense, né? Nosso governo geral. Ele falou assim, olha, enquanto a igreja, quando eu falar igreja, instituição, papa, etc., bispo, né, estiver chamando os religiosos para servir a sua igreja particular, pode ter certeza que nós estamos no caminho certo. O dia que deixar de nos chamar para cuidar da sua igreja particular, nós temos que repensar a nossa caminhada. É verdade também. Né? Ele falou, fica tranquilo. Se um dia acontecer, fica tranquilo. Mas não deu nem 6 meses. Chamaram né? antes. Daí chamaram antes. Aí eu conversei com o Dom Giovanni, ele é muito simpático, ele é muito bom. Daí percebeu o meu nervosismo, né? O núncio. O núncio, né? O núncio apostólico, né? Daí ele conversei 2h30 com ele. Né? Perguntei, por quê? Daí, no final da nossa conversa, eu falei, não, nesse clima de conversa, nesse clima de tirar minhas dúvidas, eu vou acolher a proposta. Agora, o senhor conhecia o Dom Redovino antes? Conhecia, porque quando eu estava saindo de Ponta Porã, em 2001, ele tinha chegado aqui. Tinha chegado aqui na época, é verdade. Aqui, meado do ano, mais ou menos, de 2001, ele chegou aqui, tanto que eu não fui, mas o pároco, o Padre Melo, que era o pároco da época, as irmãs foram na ordenação dele lá em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. Né? Depois, quando eu trabalhei de administrador do centro, se encontrou várias vezes na reunião do regional, dos bispos, né? Eu fazia parte. Né? Não tem como alguém falar assim, vai ser mais ou menos o estilo do Dom Alberto, vai ser no estilo, não, quem vai ser o estilo do senhor. Eu tenho essa impressão. Agora, aqui é uma região que de vez em quando a gente percebe alguns mais exaltados ou algumas mais exaltadas com essa questão, né, da política fundiária em relação aos índios, ou mesmo sem índios, né, em conflito normalmente com os donos de fazendas. E isso deixou marcas aí desagradáveis com alguns. Dom Redovino, tentando navegar no meio disso, ainda foi manchado por uma deputada aí. Mas os que têm bom senso e juízo perceberam que realmente que ali foi uma artimanha contra ele. Na verdade, aqui já tentaram pegar o senhor, né? numa entrevista, o que o senhor acha aí do povo aí da reforma agrária? Não é nesse sentido que eu quero perguntar. O senhor acha que a igreja, como entidade espiritual que ela tem realmente que se envolver com esses problemas aí de terra e tudo mais? Olha, o que eu tenho falado na entrevista ou nas reuniões, etc., inclusive, às vezes dá a impressão assim que eu vou chegar aqui e não vou dar importância para a missionariedade indígena, assim, que faz parte do corpo da diocese, né? Mas o que eu tenho dito assim, às vezes as pessoas acham que vai se envolver na questão indígena que acontece. Eu já tenho dito, essa questão é uma questão de Estado. É o Estado que vai dar a resolução. Lógico, não é a igreja. A igreja não tem peso para isso, não tem força, nem é papel da igreja. Mas, como igreja diocesana Dourados, a gente vai continuar evangelizando, acolhendo índios, agricultores, colonos, latifundiários, empresários. A igreja é mãe de todos. Exatamente. Né? E nem eu já disse, a gente vai, se precisar de a gente sentar para conversar, para dialogar, a gente vai sentar, conversar, dialogar, mas decisão não tem como. Tomar partido não tem como. Também creio perfeitamente nisso, porque toda vez que a igreja pendeu para algum lado, foi o desastre, não é verdade? Sim. Agora, mudando um pouquinho a linha e pensando no futuro da igreja, não está difícil a gente colher agora frutos que nos deem mais tarde padres e etc e tal? Está difícil, não está? Eu tenho conversado, inclusive, essa semana inteirinha, nas outras semanas, tenho
preservado as manhãs para conversar com os padres responsáveis de algum trabalho na diocese. Todos têm bastante trabalho, são trabalhos diocesanos, por assim dizer, né? Então eu tenho conversado inclusive com o padre Alexandre, que é o reitor do seminário nosso aqui, né, o seminário menor, e também ele é o promotor vocacional junto com a equipe, né, chamado SAVE, né, falando sobre essa questão do colher vocações, né. A questão do colher vocações é importante no sentido de quê? De que forma? Você saber trabalhar com a juventude. Exatamente. No meu tempo, eu procurei o Seminário Santíssimo Redentor, né? Hoje a gente tem que ir atrás do jovem, ir lá, entende? Não dá para esperar que vai vir um jovem aqui se oferecer, diz que tem vocação, não vem. Mas é uma palavra do Papa Francisco, né? Sim. Sai do escritório, sai daí, vai. Igreja em saída, igreja em saída, né? Então, hoje eu li um pensamento dele extraordinário, ele falando assim que uma carteira com R$300, certo? É igual, ou pode ser igual a uma outra com 30, certo? Que o que importa é que está lá dentro. E até uma senhora falou, de onde será que saiu esse Papa, por ser tão bom assim? Eu não sei, cá com meus botões. Eu uma vez conversando com o Dom Redovino, eu falei, olha, Dom Redovino, Bento XVI, ele podia entender muito de teologia, né? Era um grande estudioso, mas quando ele chegou na dogmática pastoral, eu acho que aí ele enveredou por caminhos completamente doidos. Entre eles, dizer lá que o Maomé era um mal da humanidade. E depois, mais tarde, quando ele fala que somente havia salvação pela via da Igreja Católica. Claro que Jesus não falou isso. Não é? Bem, sabendo de toda essa problemática de a gente colher, né? É difícil e tal, eu quero terminar esse bloco lembrando uma coisa. Sua mãe fez o papel de Santa Mônica, né? Só que o senhor não era... Só não chorou. Só que o senhor também não era como Agostinho, que era meio doidão da cabeça, né? Chegou a ter filho, tal, do Adeodato e tudo mais. Mas em todo... Como a gente diz por aí, né? Atrás de todo homem tem uma grande mulher. No sacerdócio não há a menor dúvida. Há uma mãe de joelho. Não é verdade? Com certeza. Não farei exagero nenhum, né? Não. Com certeza. Dourados em Revista, dando um tempinho para os nossos patrocinadores, vamos e voltamos já. Tem muito assunto bom por aí. Dourados em Revista, retornando aqui, olha, no ambiente principal, né? Da diocese, evidente que nós não estamos falando da igreja, o ambiente principal está lá no altar. Mas aqui no escritório episcopal, onde a gentileza do Dom Henrique foi extrema de dizer, não, vamos ficar aqui, bem à vontade e tal. Muita gente não conhece, né? Então passa a conhecer agora. Dom Henrique, os agostinianos sempre tiveram como linha de conduta a educação. Tem lá seus grandes doutores, a educação. Os jesuítas na mesma linha, só que antigamente nasceram para conquistar, né, fiéis de qualquer maneira, principalmente os índios. Qual é a dos redentoristas? O carisma dos redentoristas, Santo Afonso, quando ele era um padre diocesano. É Santo Afonso Maria de Ligório, né? Isso. Então até que ele era um advogado, com 18 anos, desde criança, muito católico, muito cristão, né, um exímio estudioso, com 16 anos, 17 anos já recebeu a carteira de advogado. Nossa! Né, porque o pai dele, Ligório, era uma família nobre italiana, 900 anos de geração. 900 anos de geração, e Afonso quebrou essa geração, porque ele era o filho mais velho, então sempre o filho mais velho pegava o chamado espadim, que era uma identidade do nobre, né? E Afonso quebrou isso porque muito cedo começou a estudar, ele tinha professor em casa de arte, de pintura, de música, disso, daquilo, né? Então, com 17 anos ele recebeu a carteira de advogado. E com 18 anos ele
deixou também porque ele perdeu uma causa que ele tinha certeza que não perderia. Porque tem o reinado de Nápoles, etc., né? E daí a expressão dele, mundo, agora te conheço. E saiu do tribunal, né? Depois Nessas horas, depois foi falado que muitos anos depois o outro rei do reinado de Nápoles deu a causa ganha àquele que Afonso estava certo. E ele era vivo? Era. Ainda bem. Já tinha fundado a congregação já. Nessas horas, a gente tem que ver a mão de Deus, não tem, não, gente? Sim. Se não acontecesse isso, ele não teria saído de lá, não seria hoje quem ele é. Daí o que aconteceu? Tornou-se padre diocesano de Nápoles, era sim de padre, que naquele tempo era, desculpa a expressão, era muito comum ter muitos padres, que as famílias, o filho mais velho tinha a herança do pai e da mãe, os outros, você vai ser freira ou você vai ser padre para sobreviver. É verdade, é. Né? Daí Afonso estava muito cansado, porque ele trabalhava muito, era um homem desse tamanhozinho, mas trabalhava que era um doido. Aí o reitor dele falou assim, olha, vai descansar um pouco, vai fazer um retiro. Ele foi para um lugar chamado Scala, né? Nápoles está numa baixada na Itália, né? Onde tem um grande porto até hoje, muito antigo, uma cidade muito antiga. Aí tem uma grande montanha, você atravessa aquela montanha e chega em Scala. Scala é uma escala mesmo, você é tudo atrepado no morro assim um dos outros. Cidade de 5.000 anos. Nossa. Muito bonita, né? Eu estive lá ano passado também. Daí ali ele rezando, tal, tem uma gruta lá, chamada Gruta de Scala, onde o pessoal fazia os retiros, seus padres lá, as irmãs, e ele começou a ter inspiração, né? E esse local é um local de pessoas muito pobres, carentes, cuidadores de cabras, tem até hoje as cabras, a gente andando na estrada lá, um monte de cabras passando, né? Para ter o leite, para ter a carne, e ele via que aquele povo não tinha ninguém que cuidava dele espiritualmente, não tinha leitura, não tinha conhecimento. Ele resolveu ficar ali, né? Trabalhar com aquele povo, os cabreiros. Mas ele já era padre? Então? Já era padre diocesano. Daí vem a inspiração de criar a congregação. Daí a congregação ela tem como lema evangelizar os pobres e por eles deixar-se ser evangelizados. Olha que lindo, pode falar de novo. Evangelizar os pobres e deixar ser evangelizado por eles, né? E o forte da nossa congregação é homens pregadores, zelosos da palavra e grandes confessores. Porque ele era um grande confessor, né? Confessor, porque ele na época tinha, a igreja ela tinha um espírito jansenista, não sei se você conhece, né? Então tudo era pecado, tudo é pecado, vai para o inferno. E Afonso batia contra isso. Né? Não é assim. Naquela época ele batia contra? Nossa, você pegar os documentos de Afonso... Franciscão. Pegar os documentos de Afonso, inclusive, o jeito da igreja ser de uns 50, 70 anos para cá, tem muito jeito de Afonso, que ele escreveu muito. Afonso escreveu 116 livros, sem ter máquina de escrever, sem ter computador. Meu Deus do céu. Tudo falando sobre essa questão da misericórdia de Deus, da bondade de Deus, do amor de Deus, de cuidar dos pobres, cuidar das pessoas, tratar as pessoas com carinho, né? Ele sempre falava os seus co-irmãos, compadre, fica o tempo que você precisar no confessionário, mas não deixa um fiel sem receber a penitência. Dom Redovino, aqui vai uma pergunta também. Dom Henrique. Saudade dele aqui. Dom Henrique, aqui vai uma pergunta assim, nesse sentido de lembrar o que foi a igreja, o que é hoje, e principalmente o que ela está sendo cada dia mais através do nosso Papa Francisco. Naquela época, e eu acho que aí foi onde Santo Afonso enfrentou uma barreira danada, a própria igreja fazendo papel de apoio aos ricos, fazendeiros, senhores feudais, dizia para o pobre, quando vinha reclamar, meu filho, você é servo, sirva o seu senhor, e você servindo o seu senhor, você vai receber as bênçãos de Deus. E os coitadinhos não tinham saída, né? Quem podia apoiar, não apoiava, ainda botava ainda eles naquela situação de servo daquele senhor, não é isso? Sim. Aí era terrível. Bom, agora uma coisa que eu, com 8 anos de idade, já comecei a ter assim uma predileção por ela. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Aqui a igreja, parece que várias igrejas têm, né?
quarta-feira, que é um dia mais Isso. ou menos consagrado, né? Mas não tem assim uma igreja específica da Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Está assim entre suas metas um dia ter uma igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro? Quem sabe? Mas pelo menos alguma tem, assim, eu gostaria. Sabe que eu comentar uma coisa com vocês, né? E uma das coisas que para mim, quando veio a questão de ser bispo, o convite, ou ser eleito, né? Eu falei, puxa vida, e agora? Questão do Nossa Senhora Perpétua Socorro, que eu sou apaixonado por Nossa Senhora Perpétua Socorro, né? também. Sempre fui apaixonado por Maria, né? Desde muito criança, né? E daí, vindo aqui para a diocese, eu comecei a descobrir que aqui tem muita devoção na Nossa Senhora Perpétua Socorro, tem novenas. Tem novena Nossa Senhora Perpétua Socorro aqui, né? Daí alguns padres já falando assim, eu gostaria de motivar mais a novena na minha paróquia, como é que eu faço? Já encaminhei, porque tem o Santuário Perpétua Socorro em Curitiba, aqui em Campo Grande, né? Ele faz o trabalho de vir com a equipe, trazer um ícone, fazer uma bela de uma missa, etc. E motivar, né? E ali na quarta-feira, quase o dia inteiro com missa lá em Campo Grande. Ali tem 16 novenas por dia. Aí, ó. Né? Isso me trouxe uma paz muito grande para mim, a minha pessoa, né? Porque Nossa Senhora Perpétua Socorro é padroeira de nós redentoristas, né? Foi o Papa Pio IX, em 1856, entregou para nós, porque Santo Afonso, pegar os escritos de Santo Afonso, ele sempre foi muito dedicado a Maria, muito devoto a Maria. Livros, Glórias de Maria, tantos outros livros sobre Maria, né? Então ele percebeu que Afonso tinha, a Congregação Redentorista tinha como cuidar do ícone, que estava guardado numa casa, meio jogado lá na Itália, etc. E o Papa Pio IX falou assim, está com vocês, tornai-a conhecida. Olha que maravilha. Né? E olha, Pio IX? Pio IX. E nossa, e graças a Deus, inclusive esse ano, 2016, nós estamos fazendo um grande jubileu de 150 anos de quando o quadro veio para as nossas mãos. Aí, quer dizer, da história, o que eu sei é que esse quadro estava num porão de um navio. Isso. Né? Ele tem uma história muito bonita. É linda. E de repente começou uma tempestade danada, tá? E o pessoal querendo jogar coisa fora para poder dizer, chega lá embaixo um quadro. E a pessoa que pegou esse quadro levou um utensílio e apresentou. Isso. Acabou a tempestade. Esse quadro, não vou lembrar o ano agora, mas lá no século XV mais ou menos, ele vivia na ilha de Creta. E o cara foi lá e achou bonito o quadro e pegou o quadro, né? É meio que escondido, né? Então, só interromper, aquelas letras, ou sei lá, caracteres que aparecem no quadro são gregos, né? São gregos. É porque a gente fala quadro, mas na verdade a expressão correta é ícone. Ícone de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Né? Então, quem faz o ícone, então ele faz a partir de uma espiritualidade, de uma oração, de uma reflexão. Isso. Ali está mostrando, na verdade, quando eu falo Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, o Perpétuo Socorro é Jesus. Né? É verdade. E ali apresentando todos Tanto que ele está no todos os materiais do qual Jesus irá sofrer a paixão. Por isso que Jesus está ali no colo de Maria assustadinho. É verdade. Né? Porque apresentando para ele o que vai ser a vida futura dele, né? Em compensação, ela tem um olhar penetrante. Você olha no quadro. O olhar dela tem muito penetrante. Tem toda uma leitura bonita do ícone. O olhar dela não é para o menino, como a mãe faz, não, meu filho, tal. Mas é olhando para mim, para você, para cada um. Exatamente. Você olha, você tem impressão. Não é a mão fechada, prendendo a mão do menino ali, mas é uma mão aberta, dizendo, aqui também cabe a tua mão na sua angústia, no seu sofrimento. É bem interessante. Eu acho que com o tempo nós vamos ouvir o Dom Henrique falando, olha pessoal, em tal bairro nós vamos fazer o santuário de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, e eu vou estar aí para comemorar. Os amigos, colegas de seminário e tal, quando ficaram sabendo que o senhor vinha para Dourados, e depois que veio, tenho certeza que vai entrar em contato, o que eles dizem para o senhor? Olha, eu vou dizer uma coisa bem séria para ti. Eu senti assim que as pessoas que conviveram comigo, seminarista, colega, ordenado, ex-seminarista, muitos casados, etc. Olha,
foi uma alegria sem tamanho. Que bom. Estimula o senhor também, né? Sim, eu estava numa assembleia, conduzindo uma assembleia provincial em Campo Grande, da minha província, né? Nós somos em 60 e poucos confrades, e o anúncio foi no dia 21, numa quarta-feira, o segundo dia da assembleia. Né? Eu sabia do anúncio, né? Só que eu queria tocar na assembleia, conduzir na assembleia, etc. Né? Eu falei assim, amanhã ou eles vão me xingar muito, ou eles vão ficar felizes, né? É lógico. Mas imagina a felicidade dos confrades, né? Eu tinha tomado café, fui para o quarto, escovar o dente, daí a pouco o meu celular tocou, aí eu liguei, ó, esse padre primo, que era colega meu de turma, né? Ele é muito assim, espontâneo. Ele foi, oi primo, que a gente não fala de papo, fala pelo nome mesmo, né? Oi primo, quem foi? Ele falou, você está sabendo? Falei, sabendo o quê? Ué, tá todo mundo sabendo aqui que você vai ser bispo? Que legal. Eu falei, mas já saiu? Já, rapaz, desse jeito assim, né? Ué, o senhor ficou sabendo depois deles? Não, eu sabia, só que eu tinha que esperar Só que eu tinha que esperar o anúncio da CNBB, né? Não podia falar nada, né? É verdade. Daí quando eu desci, eu estava no segundo, ali até no Instituto São José, lá em Campo Grande, né? Nós sempre faz retiro ali, faz assembleia ali, né? Quando eu desci a escadaria, estava todo mundo lá embaixo. Ai, que bom. Né? Aí começaram a cantar aquela música, Salve Regina, Mater Misericórdia. Todo mundo cantando aquela música. Salve Rainha da Misericórdia. Né? Daí eu falei, nossa, eu achei que eles iam brigar comigo, porque sou provincial, né? Minha acolhida foi abraço e alegria, parabéns, que bom, você merece, né? Daí isso me surpreendeu muito, daí a minha família, colegas, ex-seminaristas. Mãe e pai, tem vivos ainda? Não, porque minha mãe é religiosa, né? Então meu pai é falecido, né? Ela? Minha mãe é religiosa. É viva? Sim. Agora eu pergunto o seguinte, e aí? Ela recebeu o filho que ela tanto quis que fosse para e agora bispo da igreja? Ela, coitada, chorou uma semana. Né? Né? Não é para mim. Ela está com quantos anos? Ela fez 71 anos agora, em janeiro, né? Tem 10 anos de irmã. Já tem 10 anos de Ela entrou mesmo para a congregação? Sim. Eu entendi que era religiosa sim, porque cultuava. Não, ela é freira de hábito, da copiosa redenção, né? Saia azul, blusa branca, o véu, né? Então, fez votos perpétuos agora em dezembro. Que maravilha, né? Que coisa fantástica. Então ela chorou, daí eu liguei, tentava falar com ela, mas não conseguia, meu celular travou de tantas ligações, e-mail e WhatsApp, né? Daí eu consegui falar com ela, fez, daí mãe, meu filho, tô aqui acabada de tanto chorar, porque o que você faz comigo, né? Mas por quê? Não, porque isso é uma missão muito grande, não sei o quê, você vai assumir uma missão dessa? Eu falei, não mãe, eu falei assim, olha, se Deus está chamando aqui na minha reflexão, que eu fiz o meu pequeno retiro para dar resposta para o anúncio apostólico, né? Eu fui meditando, refletindo, falei, se eu fosse dizer não para tantas coisas que Deus já me pediu, nem redentorista eu era. É verdade. Lá atrás, né? Teve que sair e tal. E eu digo assim, que eu sou uma pessoa, não digo com orgulho, eu digo com espiritualidade. Eu sou uma pessoa muito agraciada por Deus. Né? Digo assim, Deus me ajudou muito nessa caminhada da minha vida. Então eu não posso dizer não para Ele. Né? Verdade. Então, se o senhor não pode dizer não para Ele, imagine nós do lado de cá o quanto temos que agradecer pelo fato de o senhor ter aceito, né? O pedido do Papa Francisco. E olha que receberam um pedido de um Papa é bom, agora do Papa Francisco, então aí é muito melhor. Dom Henrique, em nome de todos os doradenses, de toda a região, de todos aqueles que vão ver o programa, porque estando no YouTube, está no Mato Grosso do Sul, está no Brasil, está no mundo. E é lógico, tem muitos também irmãos evangélicos que sabem cultuar as diferenças. Sim. Até porque o Papa Francisco nos ensinou uma lição muito bonita no Rio de Janeiro, quando ele parou num templo da Assembleia de Deus e solicitou dos pastores que junto com ele orassem o Pai Nosso. Bonito, uma atitude linda, que é a atitude de todos aqueles que, lendo a Bíblia, percebe que Jesus, ele queria união, e não ninguém esfacelando ninguém. Nós desejamos ao Senhor
todas as bênçãos de Deus sobre sua vida. Obrigado. Que Maria vai na frente, limpando os obstáculos, para que a nossa igreja, cada dia ela possa resplandecer mais e nos dar acolhida. Até pouco tempo atrás não tinha isso não. Então, que daqui a 20, 30 anos, quando o senhor estiver saindo, o senhor se lembre que nós fizemos esse pedido para Deus e Nossa Senhora cobrir o seu trabalho. E eu agradeço de coração a todos, né? Eu digo assim que até meus familiares, amigos, né, confrades, funcionários que já passaram por esse trabalho, muitos funcionários, eles têm muito apreço pela minha pessoa, né? Eles mandam por e-mail, por WhatsApp, perguntando: daí, o senhor está bem aí? Estão cuidando bem do senhor aí? Eu falo: não, pode ficar tranquilo, o povo aqui, as pessoas aqui, o povo é muito bom, muito carinhoso, muito acolhedor, graças a Deus, estou me sentindo em casa, né? E aí, graças a Deus, disposto para trabalhar, para conversar, para dialogar, para propor, para ouvir bastante, né? Que a Diocese de Dourado é uma igreja muito rica, uma igreja muito forte. Eu gosto desse modelo de igreja. Se rica, é bom explicar direito. Você vai pensar que está cheio de grana, o que não tem é grana. Mas eu quero dizer, rico no espírito evangelizador, né? É verdade. Muitos pastorais, muitos movimentos, serviço, né? Os caminhos, as comunidades de vida, as congregações religiosas, de padres, irmãs, né? Muito trabalho, muito bom mesmo, né? Eu tenho conversado muito com eles esses dias, né? Então é enriquecedor para a vida da igreja, né? É a igreja que eu gosto, né? Nós, da TV Grande Dourados, em nosso programa Dourados em Revista, nos sentimos lisonjeados e envaidecidos de ter sido recebidos aqui, porque nós estamos entregando para toda a comunidade um pouco da história do Dom Henrique, que já de imediato faz ser encantadora para todos nós. Preparando um novo programa, sabendo agora que a TV Grande Dourados é a única TV que é douradense, né, arraigada aqui, temos um compromisso muito grande com a população. Tudo que é bom tem que ser mostrado. É isso que nós fizemos. Até o próximo programa.